Números 8, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão diante do candelabro. E Arão assim fez diante do candelabro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara a Moisés. E esta obra do candelabro era de ouro batido, desde a sua base até as suas flores era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fizera o candelabro. Esses versículos quer dizer que o candelabro, ou menorá, mencionado em 3:31 e 4:9, era símbolo da presença e glória de Deus. As instruções para a construção do tabernáculo são dadas em Êxodo 25:31, 40:37, 17 a 24. Os versículos são incluídos aqui como parte da celebração e da dedicação do tabernáculo e seus utensílios para adoração. Versículo 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas dos meios dos filhos de Israel e purifica-os. E isso farás para purificá-los, e espargirás a água da purificação sobre eles, e que raspem todo o seu corpo, que lavem suas vestes, e assim se purificarão. Esses versículos quer dizer que o processo para purificá-los envolvia 3 passos: aspergir os levitas com a água especial para purificação, provavelmente vinda da bacia de bronze na área externa do tabernáculo; raspar todo o seu corpo, como fazia os narizeus quando seu voto era quebrado; e lavar suas vestes. Versículo 8. E então que tomem um novilho com a sua oferta de alimentos de farinha fina amassada com azeite, e tomará polvilho para a oferta pelo pecado. E trarás os levitas diante do tabernáculo da congregação, e convocará toda a congregação dos filhos de Israel. E trarás os levitas diante do Senhor, e os filhos de Israel colocarão suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas diante do Senhor como oferta dos filhos de Israel, para que possam executar o serviço do Senhor. E os levitas colocarão a sua mão sobre a cabeça dos novilhos, e sacrificará um para oferta pelo pecado e outro para oferta queimada ao Senhor, que para expiação pelos levitas. Esse versículo quer dizer que na cerimônia 2 novilhos eram sacrificados depois que os levitas colocavam suas mãos sobre a cabeça deles como símbolo de identificação vicária no processo da propiciação. A ordem da oferta pelo pecado para a purificação cerimonial, e depois a oferta queimada para a consagração segue a descrição de Levítico. Versículo 13. E porás os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os oferecerá como oferta ao Senhor. E separarás os levitas dos meios dos filhos, que Israel e os levitas serão meus. Esses versículos quer dizer que os levitas deviam ser dispostos e porás perante os sacerdotes descendentes de Arão e a congregação dos israelitas como oferta para o serviço do santuário. Às vezes esta oferta é chamada de oferta de ondulada ou balançada, mas aqui ela servia de oferta de paz e celebração para a dedicação dos levitas ao serviço do tabernáculo. Versículo 15. Depois disso os levitas entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação, e tu purificarás e os oferecerás como oferta, porque eles são completamente dados entre os filhos de Israel, em lugar daqueles que abrem a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, eu os tomei para mim. Porque todos os primogênitos dos filhos de Israel são meus, tanto os de homens como de animais. No dia em que eu feri todos os primogênitos da terra do Egito, eu os santifiquei para mim. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e dei os levitas como uma dádiva a Arão e seus filhos, por meio dos filhos de Israel, para os filhos dos filhos de Israel, no tabernáculo da congregação, e para fazerem a expiação pelos filhos de Israel, de modo que não haverá praga entre os filhos de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. Esses versículos quer dizer que os levitas eram assistentes dos sacerdotes araônicos, transportando e fazendo a manutenção da estrutura e utensílios do santuário. Eles também serviam de guardas contra invasões de santidades no santuário. O papel substitutivo dos levitas em lugar dos primogênitos de Israel é retirado, aqui com ênfase no evento do Êxodo
como exemplo histórico desta lei. Versículo 20. E fizeram Moisés e Arão toda a congregação dos filhos de Israel, aos levitas, tudo o que o Senhor ordenara a Moisés a respeito dos levitas, assim fizeram os filhos de Israel a eles. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão ofereceu como oferta perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para servirem no tabernáculo da congregação perante Arão e perante os filhos, com o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim que fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço do tabernáculo da congregação. E a partir dos 50 anos de idade sairão da milícia deste serviço e nunca mais servirão. Porém, com seus irmãos ministrarão no tabernáculo da congregação para terem cuidado da guarda, mas não exercerão o serviço. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Esses versículos finais querem dizer que o adendo à dedicação dos levitas cita seu afastamento aos 50 anos e a idade mínima para serviço de 25 anos, ao passo que 4:3 surge uma idade mínima de 30 anos. Alguns estudiosos tentam resolver esta inconsistência, sugerindo que os levitas podem ter passado por 5 anos de aprendizado a partir dos 25. Outros sugerem que a idade mínima foi aumentada por causa da morte de Nadab e Abiú. No fim do reinado de Davi, houve 2 recenseamentos de levitas, de 30 anos para cima e de 20 anos para cima. Mais adiante, nos dias de Ezequias, houve outro censo de levitas do que tinham, no mínimo, 20 anos de idade.